Fala galera, beleza? Dessa vez eu tô aqui para gravar um vídeo sobre literatura, sobre o livro Sertão Vai Virar Mar, do autor, tá aqui, Moacir Scler. Pois é galera, como eu tava falando, eu tô aqui para gravar um vídeo de literatura sobre o livro Sertão Vai Virar Mar, tá aí a capa para vocês verem, que foi escrito pelo autor Moacir Scler, que é só da Academia Brasileira de Letras, galera. Agora um fato interessantíssimo sobre esse livro, sobre esse escritor, é que esse cara, ele escreveu Marcos e os Felinos. Marcos e os Felinos, mais pra frente, foi plagiado, galera, é sério, não tô brincando. Esse livro foi plagiado por um autor canadense que criou um livro, plagiando esse livro, chamado As Aventuras de Pi. Talvez você não conheça o livro, mas você provavelmente conhece o filme. Aquele filme, se você não assistiu, pelo menos você já deve ter ouvido falar. As Aventuras de Pi foi plagiado desse livro não, do Marcos e os Felinos, que foi escrito por esse autor aqui, o Moacir Scler. E aí depois de um tempo, depois que foi provado que realmente era plágio, esse canadense, ele conseguiu ganhar o prêmio Poker, que é o prêmio que vem logo abaixo do prêmio Nobel, do que o prêmio Nobel. O prêmio que vem logo abaixo é o prêmio Poker. Você vê como o livro foi bom, ele foi baseado num livro escrito pelo Moacir Scler. Daí você tira como o Moacir Scler é um bom escritor. E aí depois que foi provado que o livro era apenas um plágio do Marcos e os Felinos, o cara ainda teve a ousadia de falar que o Moacir Scler era um escritor de péssima qualidade, que era uma história boa que foi estragada por um escritor brasileiro. Galera, pensa comigo. A Academia Brasileira de Letras foi criada por Machado de Assis. Machado de Assis era o cara. E esse cara é da Academia Brasileira de Letras. Isso significa que esse cara tem muito conteúdo, galera. Muito mesmo. Eu acho que isso aí foi uma crise de infantilidade desse escritor canadense. Eu acho que isso aí foi... Não sei, acho que o cara não deveria ter feito isso, sinceramente. O Moacir Scler, ele nasceu em 23 de março de 1937, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ele morreu na mesma cidade, porém em 27 de fevereiro de 2011, galera. Esse aqui é um escritor muito bom, por sinal. Essa aqui não é a obra completa do escritor, essa aqui é uma versão adaptada, mas isso não torna o livro menos interessante. Eu ainda acho que o livro é muito bom, e vamos aí para a resenha. Vamos lá para o que interessa. Dessa vez eu vou fazer aqui do capítulo 1 do O Sertão Vai Virar Mar, do Moacir Scler, que o capítulo 1 é Bem-vindos ao Sertãozinho de Baixo, o lugar onde tudo aconteceu, página 9, vamos lá. Então, esse capítulo 1, ele conta de uma cidade que se chama o Sertãozinho de Baixo, e que algumas pessoas até achavam estranho esse nome, porque não tinha um Sertãozinho de Cima, pelo menos é o que elas pensavam, né? Porque antigamente tinha sim um Sertãozinho de Cima, só que parece que a cidade não deu muito certo, faliu e acabou ficando só o Sertãozinho de Baixo. E aí depois de um tempo, por várias pessoas estarem reclamando do nome da cidade, tanto por Sertãozinho tá dando diminutivo e o de baixo tá inferiorizando a cidade, teve um plebiscito aí, que foi gerenciado pelo Felisberto de Assis, que era o político veterano, o prefeito, que era um político veterano lá da cidade, e aí ele gerenciou um plebiscito para poder escolher um novo nome para a cidade. Só que, por incrível que pareça, as pessoas continuaram com aquele nome. Elas gostavam daquele nome, por algum motivo do destino, eles gostavam daquele nome e deixaram aquele nome mesmo, só que com um texto a mais. Agora tinha o Novo Sertão, era Sertãozinho de Baixo, um Novo Sertão. É uma diferença muito insignificante, mas sei lá, né? Muda alguma coisa, eu acho que pelo menos sobe um pouco o nível da cidade. E aí depois ele fala do Gerardo Camargo, o G, que era um amigo do personagem principal, que era amigo de escola dele e que era muito inquieto. Ele diferente de algumas pessoas, ele achava que a pobreza ela deveria se voltar contra o povo, ela deveria
sei lá, força, uhul, rebelião. Enquanto a outra parte da galera só agia como se não tivesse acontecendo nada, porque a pobreza dessa cidade, pelo que conta o livro, não é uma pobreza assim, uma pobreza que nem uma pobreza que tem assalto, uma pobreza que tem assassinatos, uma pobreza desse tipo. É uma pobreza relativa, entendeu? Uma pobreza que dá pro cara viver, mas é no nível inferior se comparado a outras classes sociais. Então esse cara, ele era muito rebelde, entre aspas. Depois a gente descobre também que o G, ele é vereador, ele é por acaso o vereador mais jovem da cidade, e mais pra frente a gente descobre o nome do personagem principal, que é Gui, ou Guilherme Galvão. Dizem que o nome dele, a galera chama ele de Gui, mas o nome dele é Guilherme Galvão. Depois a gente descobre também o Armando, que era o professor de história deles, que ele falava que era um ótimo professor de história, e que pra ele, olha, eu achei essa frase muito bacana, inclusive eu até grifei aqui. Olha essa frase, pra ele história não era só decorar datas de batalhas ou nomes de generais e de presidentes. História é extrair lições do passado e aplicá-las ao presente. Então eu achei essa frase muito bacana, e embora não seja muito bom nem em história nem em geografia, eu achei essa frase muito bacana. Atualmente o Armando, ele não só ensina, como ele também tem um programa de rádio chamado História Hoje. Ele tem um programa de rádio também chamado História Hoje, que ele não fala no livro se nesse programa de rádio ele ensina história, mas já que ele é um professor de história, o nome do canal de história dele, de rádio, é História Hoje, eu acho que ele ensina história, né, nesse rádio, faz sentido, né? Então, mais pra gente, a gente também vê o Fernando Nogueira, que era o dono do shopping, e na época ele era presidente da Câmara de Comércio da cidade. Ele não gostava muito desse professor, inclusive ele falou que esse professor era socialista, era de esquerda, que estava querendo só fazer a cabeça das pessoas. E aí chega o pai do Gui, ou Guilherme Galvão, chama como você quiser, e defende o professor Armando com a seguinte frase, inclusive eu grifei aqui também, que essa frase é muito bacana. Se liga só, Armando não estava doutrinando ninguém, estava ensinando os alunos a dialogar. Olha só essa frase, o diálogo é a ginástica da inteligência. Se ginástica para o corpo é importante, por que não fazer ginástica para a mente? Então eu achei muito bacana também essa frase. Esse livro está cheio de frases muito bacanas, pelo que eu estou vendo aqui. E aí, continuando mais à frente aqui, a gente tem que... e aí depois o professor Armando consegue se safar, né, do dono do shopping, que estava querendo tirar o professor da escola, mas e aí o pai do Gui conseguiu safar ele dessa história, né, conseguiu salvar ele. E aí, o nome do colégio era Horizonte, era um colégio democrático, e a diretora se chamava professora Arlete. Ela veterana no cargo e não se cansava de enfatizar: aqui somos todos iguais, não importa a cor da pele, não importa a procedência, não importa a religião. E é com essa frase que a gente termina o livro, essa frase aí da da professora Arlete, que era a diretora do colégio Horizonte. Com essa frase que a gente termina o primeiro capítulo, e aí no próximo episódio a gente já vai pro capítulo 2, galera, que por acaso se chama... Deixa eu até ver aqui, só dar uma de spoiler aqui. Um spoiler rapidinho aqui pra vocês. O próximo capítulo se chama Alguém Chega para Nos Lembrar que o Velho Sertão Ainda Existe. Eu tô lendo esse livro aqui em tempo real, assim, com vocês. Tradução, eu tô lendo esse livro, à medida que eu tô lendo, eu vou postando já o vídeo. Eu acabei de ler esse capítulo quase agora, e aí uma técnica bacana que eu encontrei foi grifar as partes mais importantes, assim eu não me perco. Quando eu tô falando aqui, aí eu, putz, pronto, qual é o próximo passo? Tipo, o que é que vem depois? Aí eu dou uma olhada aqui no livro, e aí isso aqui serve pra me guiar. Eu acho que até me ajuda a passar um conteúdo mais importante, mais aprofundado pra vocês, mais concentrado pra vocês. Eu acho que isso é bem bacana. Eu acabei de ler o capítulo 1, comecei a ver aqui uma parte do capítulo 2, vou tentar fazer o mais rápido possível esse capítulo 2, aqui eu já comecei até a grifar o capítulo 2, mas eu ainda não acabei. Então eu vou tentar ler esse capítulo aqui o mais rápido para vocês e trazer esse vídeo para vocês. Mas então acho que é isso, galera. Avalie o vídeo tanto positivamente como negativamente. Se inscreva, compartilha, que ajuda bastante na divulgação do canal e do vídeo. E favorito também ajuda bastante, galera. Então acho que é isso. Um abraço.
Tchau.